Hoje viemos aqui para falar um pouco sobre as funções injetoras, bijetoras e sobrejetoras. Esses são conceitos importantes para entender quando uma função tem inversa ou não tem. Tá? Então, primeiro vamos ao que é uma função injetora. Uma função f é dita injetora se acontece o seguinte: se para cada x1 diferente de um x2 no domínio da função, eu tenho sempre um f de x1 diferente de um f de x2. Ou seja, se eu modifico o domínio, modifico a imagem. Alternativamente, se eu modifico a imagem, eu também modifico o domínio. Isso garante que a função é injetora. Valores diferentes no domínio possuem imagens diferentes. Lembre-se que numa função, y é igual a f de x. Ou seja, modifiquei o x de x1 para x2. Olha, aqui é diferente, né? Se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Então, valores diferentes no domínio, valores diferentes na imagem. Então, aqui, ó, domínio, valores diferentes no domínio, valores diferentes na imagem e vice-versa. Então, uma função é dita injetora quando isso acontece. Domínios diferentes, imagens diferentes. Se uma dessas coisas fura, domínios iguais com imagens diferentes, né? Ou imagens diferentes com domínios iguais, ou imagens iguais com domínios diferentes, deixa de ser função injetora ou até mesmo deixa de ser função. Né? Eu não posso ter valores iguais com imagens diferentes. Muito bem. Graficamente, como é que aparece uma função injetora? Se você, do conjunto A, está indo para o conjunto B e para cada valor aqui você tem um valor no B, ou seja, se acontece isso, x1 me leva num y1 e x2 me leva num y2, então essa função é injetora, porque valores diferentes no domínio e levam a valores diferentes na imagem. Então isso aqui é uma função de A em B injetora, f de A em B. Bom, como seria uma não injetora? Eu posso ter valores diferentes no domínio, porém indo para a mesma imagem. Então eu tenho dois valores diferentes aqui, ó. Então aqui x1 indo no y aqui e um outro x2 indo no mesmo y. Vou dar um exemplo de uma injetora e de uma não injetora. Uma injetora, primeiro, uma função injetora. Uma função de R em R. Deixa eu chegar para a direita aqui. Uma função de R em R. Dada por f de x igual a x, por exemplo, é injetora. Toda vez que eu trocar o valor aqui, troco o valor aqui e eles nunca serão iguais, a menos que os valores do domínio sejam iguais. Uma função não injetora. G de R em R dada por g de x igual a x ao quadrado. Por exemplo, g de menos 1 é igual a g de... Vou fazer de outra cor aqui. G de 1. Então você tem dois valores de x diferentes. Vendo? Os dois dão 1.
Tem dois valores de x diferentes, mas tem a mesma imagem, que é 1. Então, essa função aqui pode ser essa aqui, por exemplo. G indo de A para B. Bom, isso não quer dizer que qualquer função representada por uma expressão do primeiro grau é injetora. Funções do primeiro grau são injetoras, mas você pode ter uma função com domínio limitado, com essa cara aqui, que não seja, né? Pode ser composta por várias expressões do primeiro grau e não ser, e por aí vai. Né? E você pode ter uma função também do segundo grau, não exatamente do segundo grau, porque eu tenho que modificar o domínio, sendo injetora. Tá? Então, assim, você não pode só olhar a expressão, você só tem que garantir que a definição da função injetora aconteça. Então, isso aqui é uma definição da função injetora, ou seja, valores diferentes no domínio, valores diferentes na imagem e vice-versa. O que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora é uma função em que, por definição, a imagem ela é idêntica ao contradomínio da mesma função, certo? Lembre-se que, por definição, a imagem ela sempre está contida no contradomínio, ou seja, a imagem é sempre um subconjunto do contradomínio. Mas aqui a gente quer que a imagem seja o próprio contradomínio. Então, se a função é sobrejetora, isso aqui vai acontecer. Ó. Os elementos do primeiro conjunto vão para o segundo e todos os elementos do primeiro aqui ó, se relacionam com todos do segundo, ou seja, não sobra ninguém. A imagem aqui, desse lado, a imagem desse lado é o próprio contradomínio. Lembre-se que aqui eu tenho x1 e x2. Do outro lado, eu tenho aqui uma função não sobrejetora, que é uma função em que eu vou ter elementos sobrando no contradomínio. Então aqui, por exemplo, eu tenho dois valores no domínio, um valor aqui, outro valor aqui, e aqui vai sobrar elementos no contradomínio. Então, esse elemento aqui está sobrando. Então, essa daqui é a imagem, essa daqui é a imagem, só que nesse caso a imagem é diferente do conjunto B, que é o contradomínio. Aqui a imagem era igual ao conjunto B, então a imagem era igual ao contradomínio, garantindo que essa função f aqui ela é uma função sobrejetora. Essa daqui, g, não é uma função sobrejetora, x1, x2. Então g, aqui f, é sobrejetora e aqui g não é sobrejetora. Então, para olhar se é sobrejetora, eu preciso garantir que o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Bom, e o que é uma função bijetora? Uma função é chamada de bijetora. Então, 3, bijetora, se acontecem as duas coisas anteriores. Uma função é chamada de bijetora se ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Né? É importante que uma função seja bijetora, sobrejetora, para que ela tenha inversa. Então, para uma função ter a sua inversa, ela precisa ser bijetora, ou seja, ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, aqui significa que esse E aqui significa
ao mesmo tempo. Então, uma função é bijetora, também chamada de bijeção, se é injetora ou não, e sobrejetora ao mesmo tempo. Injetora, ela pode ser injetora ou injetiva também, sobrejetora ou sobrejetiva, às vezes usam essa terminologia também, tá? Então, uma bijeção entre dois conjuntos é uma função bijetora que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. É isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Até mais e tchau.